A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 2. Evangelho escrito por João, capítulo de número 2. Leremos dos versos 1 a 12. Enquanto os irmãos vão encontrando, só passar alguns avisos. O pastor Maia não está presente conosco hoje porque ele teve que fazer uma prova de concurso em Jaboatão. A prova se encerrou bem tarde e ele fez lá em Cajueiro Seco, então é bem distante. Nós já esperávamos que não desse tempo, mas oremos para que dê certo e que ele consiga tirar um bom resultado na prova. E um segundo aviso, irmãos, é que o nosso culto, ele sempre é feito de duas partes. Na primeira parte, nós nos dirigimos ao Senhor com louvores, com orações, com ofertas, com dízimos e adoramos o seu santo nome. Mas na segunda parte da liturgia, Deus fala ao seu povo por meio da mensagem do Evangelho. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2. Eu peço que os irmãos fiquem em pé. Leremos dos versos 1 a 12. Fiquemos de pé em reverência à palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Verso 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos curvar nossas cabeças e nos dirigirmos ao Senhor em oração. Santo Deus, te damos graças por mais um domingo, Pai. Te agradecemos porque mais uma semana se passou e tua mão esteve sobre nós, Pai. O Senhor nos deu livramento, o Senhor nos deu tudo aquilo que precisávamos. O Senhor foi um Deus provedor em cada um dos sentidos de nossa vida, Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que tu és um Deus bom, Pai. Senhor, eu te peço que fale conosco nesta noite pela tua palavra. Senhor, que teu Espírito trabalhe em nossos corações, que os nossos corações sejam terrenos férteis para que a semente do Evangelho caia e frutifique, Pai. Pai, eu te peço que derrube as barreiras que existem em mim, derruba as barreiras que existem nos meus irmãos que aqui estão, derruba as barreiras que existem naqueles que nos assistem nas redes sociais. Senhor, que tua palavra não volte vazia e que saiamos daqui crentes mais maduros, mais fiéis, mais obedientes, mais tementes ao teu santo nome. É o que eu te peço nessa noite, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, há alguns domingos, o pastor Maia tem começado uma série de estudos no Evangelho de João. E creio que faz 3 ou 4 pregações que ele vem aí estudando o Evangelho de João, capítulo de número 1. Para relembrarmos o panorama de onde estamos estudando, vamos lembrar um pouco de como o apóstolo João começa o seu evangelho. No início do capítulo 1, João já começa o seu texto com uma informação que é uma das mais valiosas de todo o Novo Testamento. Todos os gregos e os filósofos da época debatiam muito sobre quem seria o grande logos da criação. O logos, para o grego, era aquilo que era a força que dava vida a tudo que existia. O logos, para o grego, era aquilo que era a força ativa da criação e do mundo em que vivemos.
E João começa o seu evangelho no capítulo 1, que no princípio o Logos era o próprio Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele. João ainda diz que esse Logos que ele tanto procurava por aí, se fez carne, habitou entre nós e viveu em nosso meio. Esse Logos tão procurado pelos gregos, ninguém mais era do que Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado no meio daquele povo. João segue seu evangelho dizendo, olha, o Deus que vocês procuram está andando no seu meio. A gente também segue um pouquinho mais na frente no capítulo 1 e vemos o ministério de João Batista. João Batista é aquele que é levantado por Deus para pavimentar o caminho do ministério de Cristo. E vemos que João Batista, ao ver Jesus, ele diz, está aí o Cordeiro de Deus, está aí aquele que será imolado, está aí o homem que tira o pecado do mundo. Vemos que João Batista, ao encarar Cristo, ele diminui o seu ministério, porque ele entende que ele é só um precursor daquele que há de vir, que é o Messias. O capítulo 1 do Evangelho de João encerra com Jesus andando pelo caminho e chamando alguns discípulos. Ele olha para aqueles homens pescando e à beira do caminho e diz, olha, segue-me. E aqueles homens, sem titubear, seguem a Cristo na sua caminhada. Aí chegamos no capítulo de número 2, que é o que nós estudaremos nessa noite. Irmãos, Maria já sabia quem Jesus era, porque o anjo tinha anunciado para ela que aquele menino que foi gerado em seu ventre era o Filho de Deus. Os discípulos que andavam com Jesus já tinham visto que aquele homem não era um homem comum. Ali estava um homem que não era normal. Não era apenas um homem, mas o Messias prometido de Israel estava ali. Aqueles que estavam próximos a Jesus já tinham consciência de quem era aquela pessoa que estava andando ao seu lado. Mas perceba que até o momento, Jesus ainda não fez nenhuma manifestação pública do seu ministério. Aqui Jesus não tinha feito nenhum sermão, nenhum milagre, nenhum ato divino, nenhum ato de pregar as boas novas para que as pessoas o conhecessem ainda de maneira pública. E o Evangelho de João vai nos mostrar o primeiro ato miraculoso de Cristo no capítulo 2. A primeira vez onde Cristo vai mostrar que ele é Deus na frente de muitas pessoas e ele escolhe um local muito valioso, que é um casamento. Jesus podia ter ido para o meio de uma praça de filósofos para falar da sua sabedoria e da sua teologia. Jesus podia ter ido para uma sinagoga. Jesus podia ter ido para o meio dos fariseus. Mas Jesus escolhe mostrar a sua divindade inicialmente em um casamento. Irmãos, a gente vive numa era e numa sociedade onde o casamento não tem valor quase nenhum. Se você quiser uma prova disso, basta você saber que os papéis de divórcio custam menos financeiramente do que os documentos para casar. Você vai no cartório para casar, é mais caro do que para se divorciar. É mais fácil se separar do que se casar no Brasil. A nossa sociedade não valoriza isso. Essa história de homem e mulher se juntarem e viverem o resto da vida como uma só carne não é atrativa aos olhos das pessoas de hoje. A ideia do amor livre, do poliamor e da falta de compromisso é pregada em cada esquina. Os homens crescem, eles não querem ter uma mulher ao seu lado, eles não querem constituir família e eles são homens frouxos que não assumem responsabilidades. A consequência disso é que as mulheres vivem vidas cada vez mais devassas, afastadas de um homem ao seu lado, e elas querem desfrutar de todos os prazeres que existem por aí. Os homens seguem o mesmo caminho, mas Jesus ele decide começar o seu ministério num casamento, porque o casamento é o melhor lugar para falar de como Cristo trata a sua igreja, irmãos. Jesus tem plena consciência de que o casamento é o melhor exemplo evangelístico do seu ministério. Irmãos, o casamento serve para mostrar ao mundo que assim como o marido deve amar e proteger a sua esposa, Cristo deve amar e proteger a sua igreja. Assim como a esposa respeita e se submete e ama o seu marido, a igreja faz o mesmo com Cristo. Irmãos, nossos casamentos são livros abertos de evangelismo no meio da rua. Irmãos, quando você não ama a sua esposa, quando você não honra a sua esposa e quando você não a respeita, você está dizendo que Cristo não ama a sua igreja, não honra a igreja e não respeita a igreja. Quando você não trata a sua esposa da maneira que ela merece ser tratada, você está dizendo que Cristo faz o mesmo com a igreja dele. Esposas, quando vocês não respeitam seus maridos, não dão a devida honra que ele merece e não o amam servindo da maneira que ele merece, você está dizendo
que a igreja não ama a Cristo, não respeita Cristo e não honra Cristo da maneira que ele merece. Jesus escolhe começar o seu ministério num casamento, porque o casamento é uma peça fundamental. Não é à toa que quando eu olho para Apocalipse, eu vejo um casamento acontecendo. Jesus começa o seu ministério em Caná da Galileia, nas bodas de Caná, e ele encerra nas bodas do Cordeiro, quando a gente olha para Apocalipse. O seu evangelismo começa na criação com o casamento, continua com o casamento e termina num casamento. O casamento ele tem um papel de destaque dentro da fé cristã, irmãos. Mas perceba que Jesus valoriza o casamento, mas o casal que ali estava também valorizava muito a pessoa de Cristo. O texto ele é enfático em dizer que Jesus estava ali como um convidado. Irmãos, eu casei há um pouco mais de um ano, e se tem algo que eu posso falar com certeza, é que casar não é uma coisa barata. Se você quer fazer uma festa de casamento, os jovens que estão namorando e vão noivar, vão sentir isso na pele. Posso dar umas dicas de como economizar. Mas casamento é uma coisa cara. Lembro-me de que quando comecei a minha lista de convidados, tinham 170 pessoas. Eu olhei para minha mãe e disse, isso aqui é impossível. O dinheiro não dá. E a gente foi cortando daqui, ajeitando dali, porque é difícil, é caro. Tudo que é para casamento é caro. E você está achando que é uma realidade nossa? Irmãos, porque você não viu um casamento do judeu. O judeu, quando fazia um casamento, não era uma festa de 5 horas, com uma banda tocando e um buffet servindo comida. Eram 7 dias de festa, onde os pais dos noivos bancavam hospedagem, alimentação, todo o banquete, tudo era bancado pelos pais dos noivos. 7 dias de festa, irmãos. Eu digo a você, eu fiz isso com 5 horas de festa e foi bem caro. Aqui eram 7 dias de festa. Perceba que cada convidado que estava ali era muito bem pensado, porque se faltasse um pãozinho que fosse, a família seria completamente denegrida. As pessoas diriam, olha, aquela família fez um casamento e não teve recursos para suprir a festa. E aquela família, o nome dele seria jogado no lixo. Mas, irmãos, esse casal que aqui estava, cujo nome nem foi mencionado, ele olhou e disse, Jesus e os seus discípulos precisam participar da nossa cerimônia de casamento. Esse casal olhou para Jesus e para a igreja, que eram seus discípulos, e disse, esses precisam estar presentes no nosso início de vida familiar. Irmãos, de maneira figurada, mas completamente dentro do texto, será que nós olhamos para Cristo como uma figura de destaque que deve estar presente em nossos casamentos? Eu não digo só na minha festa de casamento, mas eu digo em toda a minha rotina de casamento. A festa de casamento foi o dia mais fácil do meu matrimônio. Dali em diante é onde os desafios começam. Você começa a ter brigas, desavenças, contradições. E será que Cristo, ele tem cadeira cativa no dia a dia da tua casa? Será que a rebeldia dos teus filhos está crescendo cada vez mais, porque Cristo não é convidado a participar das refeições com vocês? Será que a sua esposa, o seu marido, cada vez mais é contrário a você, porque Cristo não tem cadeira cativa no dia a dia da sua família? Será que nós tratamos Cristo como uma pessoa que deve estar do lado de fora de nossas casas? Ou será que Ele está presente em cada momento de nossas famílias? Será que eu levanto pela manhã e eu converso com Cristo por meio da oração? Em seguida eu leio a palavra com a minha esposa, discipulo os filhos e Cristo está presente em cada momento das nossas famílias? Ou será que Cristo está fora, irmãos? Talvez os nossos problemas estejam surgindo porque Cristo não está lá. Mas eu digo mais. Mesmo com Cristo lá, os problemas irão aparecer. E esse casal percebe isso no meio de sua festa. Pense comigo, estava no início de uma festa de casamento. Todos os convidados chegaram. Tinham 7 dias para se cumprir de festa. E logo no começo, um grande problema surge dentro daquele lugar. Irmãos, o vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. Acabar o vinho da festa é como acabar o principal, é acabar a pizza do rodízio de pizza. É acabar o principal que tem naquele lugar. E o vinho acaba no primeiro momento de festa. Talvez aquele que tinha sido contratado para gerir não calculou direito. Talvez chegaram mais convidados, mas mesmo com Cristo naquele local, os problemas surgiram. Irmãos, e aqui eu já levanto um questionamento. Se com Cristo presente nós teremos problemas, imagina com Ele ausente, irmãos.
Se com Cristo no barco os discípulos enfrentaram tribulações e tormentas, imagina sem Cristo naquele barco. Se Jó tem uma vida de fidelidade, sacrificando por seus filhos, honrando a sua esposa, dando a Deus tudo o que era devido, o que passou, imagina sem ele. Irmãos, os apóstolos com Cristo foram levados à morte. Os apóstolos com Cristo foram crucificados de cabeça para baixo. Os apóstolos com Cristo foram degolados. Imagina sem ele, irmãos. Imagina sem ele. A segunda verdade é que, além de Cristo estar presente em nossas vidas, nós devemos saber que mesmo com ele, nós teremos aflições e teremos problemas. A Bíblia é clara em nos ensinar de que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz Jesus. Irmãos, não caia no conto de fadas que é pregado em vários púlpitos nessa hora, domingo à noite. Você chega nas igrejas e as pessoas estão prometendo: venha para Jesus e sua vida vai melhorar. Venha para Jesus e seus problemas serão resolvidos. Venha para Jesus e você vai ter uma vida fácil. Venha para Jesus e a tempestade irá se acalmar. Venha para Jesus e você irá prosperar. Irmãos, Jesus não nos promete nada disso. A Bíblia diz que se nós temos o que comer e com quem nos vestir, devemos ser gratos a Deus. Jesus diz que Ele iria prover para nós tudo aquilo que era necessário. E sejamos sinceros, o necessário para sobreviver é um pedaço de pão e um copo d'água. E Ele providenciaria. Quando a gente olha para o povo de Israel andando pelo deserto, Deus não deixou faltar o necessário. Mas o necessário era sombra, calor e comida. Aquele povo não teve conforto no deserto, mas Deus o necessário. Irmãos, com Cristo no barco, teremos aflições. Com Cristo no barco, passaremos por tormentas. Com Cristo sentado em nossos lares, passaremos por dificuldades, porque Cristo usa as adversidades para nos moldar crentes melhores. Cristo usa o momento de deserto, de provação e de dificuldade, para que saiamos de lá mais maduros e mais fiéis. Irmãos, é muito fácil dizer que confia na provisão de Deus quando o seu armário está cheio. É muito fácil eu falar que eu confio que Deus irá prover quando eu tenho uma reserva com mais de R$1 milhão. É muito fácil crer no milagre de Deus quando o milagre já aconteceu. Não é fácil crer quando a adversidade bate a porta. Não é fácil crer quando você olha para a sua estante e falta comida e você tem seus filhos para alimentar daqui a algumas horas. Não é fácil crer nesse momento. Não é fácil. Mas a Bíblia nos fala que temos um Deus que provê, que fará, que agirá, mas Ele agirá no tempo dEle. Ele não agirá nos moldes que nós queremos, até porque diante dessa festa, nós vemos que Maria observa a dificuldade. Maria, ela olha para o problema e diz: opa, estou notando que os garçons estão passando menos, estou notando que os copos estão vindo menos cheios, algum problema está acontecendo. E Maria constata que existia um problema naquele lugar. Existia um problema e o vinho da festa tinha acabado. Irmãos, enfrentaremos problemas. Aí você olha para mim e você pode perguntar: mas João, sem Cristo eu enfrento problemas. Com Cristo eu enfrento também. Então, não vale a pena. Essa caminhada com Cristo que tu me propõe, ela não se sustenta de pé. Eu vou ter problema de todo jeito, que pelo menos eu curto a minha vida. Eu vou ter problemas de todo jeito, que eu tenha problemas desfrutando dos prazeres do mundo. Se eu vou ter problema de todo jeito, deixa eu me afundar no meu pecado, que eu tenho um problema, mas eu anestesio isso com álcool, com prostituição, com festas e com dinheiro. Se de todo jeito eu tenho problemas, para que eu preciso de Jesus? Irmãos, a diferença é que quando Cristo está no barco, eu sei para quem direcionar os meus problemas. Irmãos, quando eu tenho um problema com Cristo comigo, eu sei que aquele problema irá se solucionar, porque eu tenho aquele que é detentor da solução. Quantos problemas nós não iremos resolver? Quantos problemas não temos habilidades, nem forças, nem poder para mudar? Mas temos aquele que detém todo o poder da mudança. Irmãos, isso é tão fato que quando Maria olha para o problema, é como se ela criasse ali uma visão de túnel, procurasse: cadê o meu filho? Ele está ali. Maria não leva o problema para quem não precisa ouvir. Maria não chega no meio da festa e diz: olha, acabou o vinho, o pessoal não planejou direito.
Maria não pega um problema da cozinha e leva para o meio do salão de festa, porque já diriam os mais antigos que roupa suja se lava lá no quintal e roupa limpa fica no varal. Maria sabe a quem direcionar os problemas. Dentro da nossa vida familiar, dentro da nossa vida profissional, dentro da igreja, devemos saber muito bem a quem devemos levar os nossos problemas. Irmãos, muitas vezes situações são cometidas em privado e elas podem ser tratadas em privado. Perceba quão grande problema Maria poderia ter causado nessa festa. Mas Maria sabia quem pode resolver o problema. Ela não fez fofoca. Ela não foi falar para os noivos. Se brincar, o noivo nem sabia do que estava acontecendo. O maître chama o noivo no final e diz, olha, tu deixou o vinho bom para o final. Eu imagino o noivo pensando, vinho bom? Comprei tudo baratinho, de onde veio esse vinho bom? Maria nem leva os problemas para eles, porque Maria sabe que quem pode resolver aquele problema é o filho dela, não só detentor de sua natureza humana, mas aquele que foi gerado de modo extraordinário e que é Deus que estava no meio deles. Maria sabe para onde jogar. Irmãos, diante de problemas que você tem em casa, que você tem na sua vida emocional e pessoal, saiba a quem direcionar. Direcione seus problemas a Deus. Mas, João, eu preciso de aconselhamento, eu preciso de cuidado. Direcione seus problemas a crentes maduros. Direcione seus problemas à liderança da igreja. Aquele irmão que você vê que ele é maduro, que ele sabe tratar, e ele não vai lhe difamar no meio da igreja, assim como Maria soube fazer. O casal tinha Cristo em sua festa. Surgiu um problema. O problema foi detectado. E ele foi direcionado para aquele que pode mudar a situação. Só que, irmãos, Cristo muda a situação quando Ele quer e do jeito que Ele quer. E cabe a nós a mera obediência. Essa é a parte difícil da coisa. Porque nós vivemos sabendo que Deus provê, que Deus vai fazer, que Deus vai transformar. Nós sabemos de tudo isso. Mas a grande pergunta que fica em nossa cabeça é quando? E a gente afunda dia após dia no mundo de ansiedade, querendo saber quando as promessas e as vontades de Deus irão se cumprir. E a gente afunda cada vez mais sem entender que Deus faz as coisas no tempo dele. Maria chega até Cristo e diz, filho, acabou o vinho. Olhe comigo o verso de número 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus fala, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece, para a linguagem de hoje, que Jesus foi meio rude, mas adianta aos irmãos que naquela época, se tratar desse jeito, era como a gente chamar a mãe da gente de senhora. Mãe, é a senhora, não sei o quê. Falar, mulher, que tenho eu contigo. Mulher é um pronome de tratamento bem respeitoso para a época. Tanto que quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, ele se dirige do mesmo jeito, né? Mas, mulher, o que tu fazes por aqui? Ele sempre lida assim. Isso é um jeito respeitoso. Só lembrando, porque às vezes você nota que Jesus foi desrespeitoso com a mãe. Não foi, isso é um jeito de falar da época. Mas Jesus, ele mostra uma coisa aqui para Maria. Ele olha para Maria e diz, mãe, você é minha mãe de perspectivas humanas. Mas aqui nós estamos lidando com um problema onde a autoridade não é sua, onde a autoridade não vem da sua natureza, onde a autoridade não provém de você, mas ela provém de mim e da natureza de meu pai. É interessante que os católicos, os romanos, eles dizem que isso aqui baseia a doutrina da intercessão por Maria. Maria intercedeu, ela foi até Jesus interceder. Mas, irmãos, se formos fiéis ao texto, a intercessão de Maria acabou em 2 versículos. Maria disse, faça isso. Jesus disse, eu faço quando eu quiser. Aí acabou a intercessão de Maria. Mas perceba que devemos ser exemplos daquilo que Maria fez. Maria olha para o seu filho e diz, filho, aconteceu isso. Jesus diz, não me compete agora, eu farei no meu tempo. Mas qual é a reação de Maria depois disso? Maria deixa de lado, Maria fica triste, Maria não confia no poder de seu filho. Irmãos, depois de uma resposta dessa, olha qual é a atitude de Maria. Ela olha para os serventes, verso de número 5. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, hajamos feito Maria.
Olhemos para Cristo e digamos: façamos tudo o que Ele me mandar. Olhemos para as doutrinas marianas pregadas pelos papistas e digamos que eu estou seguindo o que Maria me ensinou. Maria me ensinou a obedecer a tudo o que Jesus mandava. Maria me ensinou que quem resolve os meus problemas é Cristo, porque o detentor da natureza divina e de todos os seus atributos é o filho dela e não ela. Irmãos, o problema foi direcionado para Jesus. E Jesus, ele diz que vai agir, mas nós devemos esperar o momento dele agir. E enquanto esperamos, qual é o caminho que devemos trilhar? Enquanto Deus não nos responde, enquanto nossa oração volta vazia, o que nós devemos fazer? Irmãos, quantas vezes nós pelejamos dia e noite, pedindo a Deus que Ele abra as portas de emprego, que Ele melhore a situação, que Ele mude o nosso cônjuge, que Ele transforme nossas vidas, que Ele mude a nossa frieza espiritual, e a gente recebe um grande silêncio. A gente olha para a história de Jó e tudo que Jó tinha foi tomado. Jó olhava para a sua conduta e ele não achava erro na conduta dele. E Jó questionava, e questionava, e questionava. E sabe o que Deus disse para Jó? Nada. Por muito tempo, Deus disse nada. Jó encontrou um sonoro e gigante silêncio da parte de Deus. Mas o texto nos diz que enquanto Deus se cala, enquanto Cristo não levanta de seu assento para agir, qual caminho nós devemos tomar? É o caminho da obediência. Façam tudo o que Ele mandar vocês fazer. Enquanto Ele não age, façam tudo o que Ele ordenar. Quando Ele mandar alguma coisa, faça o que Ele ordenar. Irmãos, e essa obediência, quando se trata da palavra de Deus, ela é uma obediência quase que cega, sem questionar. E não confunda de jeito nenhum. Quando eu digo que a obediência à Bíblia, ela não tem questionamento. A obediência a lideranças pode ter questionamento. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou uma liderança eleita, que tenho falhas e pecados. Você obedece à Bíblia. E você obedece à liderança quando a liderança está de acordo com a Bíblia. Quando a liderança fala algo que foge à palavra de Deus, a sua submissão não está na liderança, está em Deus. Deus é o detentor da autoridade e as lideranças têm a autoridade dada por Deus. Quando essas lideranças não seguem a palavra, essas lideranças são deixadas de lado. Elas merecem ser jogadas ao escrutínio. Irmãos, façamos tudo o que Jesus mandar, sem questionamentos. Sabe por que sem questionamentos? Porque olha como ele decide agir nessa situação. O problema é, acabou o vinho. Se eu pedisse para vocês falarem 50 soluções para isso, ninguém falaria essa. Ninguém falaria essa. Jesus olha para um bocado de vasilha de barro, e eram as vasilhas bem grandes, irmãos. Eram 6, ele chama de talhas, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Quer dizer que era da ordem de 100 litros cada uma. Tem 6 vasos de barro que cabem 100 litros. Aqueles vasos eram cheios de água, porque os judeus, quando chegavam numa festa, eles se lavavam. Era um ritual de purificação. Eles chegavam da rua, eles se lavavam com aquela água e iam para a festa. Jesus olha para aqueles 6 vasos vazios e ele diz assim, pega aquilo ali e enche de água. Irmãos, para o servente daquela festa, aquilo era uma ordem absurda. É como o Bruno chegar e dizer, João, eu estou passando fome. E eu falar, Bruno, vai ligando o som. Não resolve, não muda. Porque eu vou encher 6 baldes gigantescos de água. E não pense que eles botaram uma mangueira para encher. A gente está no século I, irmãos. Isso deu tanto trabalho. Tanto trabalho. Imagina balde por balde. Você andar até um poço, descer um balde no poço, encher o balde d'água, pegar o balde, andar até a talha, jogar água e volta até preencher 600 litros de água. O texto diz que eles encheram até a boca. Perceba que é uma obediência sem questionamentos de algo que pode não fazer sentido, mas aquele que vai operar o milagre sabe o que está fazendo. Irmãos, tenhamos plena confiança naquele que detém o plano. Quando a gente olha para as nossas vidas, a gente não olha o todo. Quando você perde um emprego e você fica injuriado por aquela porta ter sido fechada, você não está vendo o todo.
Às vezes, Deus não lhe quer naquele lugar. Às vezes, aquele lugar vai lhe levar ao tropeço. Às vezes, Ele preparou para você algo infinitamente melhor e Ele quer que você saia dali. E Ele vai trabalhar para que você saia. Você não entende, você não aceita, você bate o pé, você faz birra igual criança. Mas aquele que é detentor da história e que tudo fez, Ele sabe para onde as coisas caminham, irmãos. Precisamos ter fé naquele que escreveu cada dia de nossas histórias. Se Ele manda a gente encher 600 litros de água, que é algo trabalhoso, penoso, difícil e que não faz sentido, façamos, porque Ele é o Senhor que opera da maneira que Ele quer. Porque Ele chega em um cego e diz, queres ver? Veja. Ele chega em outro, faz lama com barro e passa nos olhos dele e ele vê. O cego foi curado das duas maneiras, mas porque Cristo trabalhou de maneira diferente. Porque Ele é Deus e Ele faz da maneira que Ele bem entende. E quem somos nós, pequenas criaturas inúteis e pecadoras, para questionar o detentor de todo o plano, irmãos? Devemos nos colocar em nossos lugares e obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. Devemos obedecer, meramente obedecer. A linguagem do amor de Jesus é a obediência. Sempre obediência. Jesus sempre olha para os seus discípulos e diz, se vocês são meus amigos, fazem o que eu mando. Não existe essa de eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu vivo de acordo com o que Ele manda. Irmãos, viver de acordo com o que Ele manda é viver de acordo com o que Ele manda. Não é eu aceitar uma lei e negar a outra. Não é eu abraçar uns mandamentos e deixar de lado outros. É obedecer. O que está na palavra deve ser obedecido. E eles obedecem. Verso 8, eles encheram todos. Aí Jesus diz, olha, leva até o mestre-sala. O mestre-sala era uma espécie de maître da festa. Ele era o cara que tinha todo o conhecimento para fazer um controle de qualidade e gestão dos recursos. Ele era de sommelier a gerente, tudo na mesma pessoa. E diz, olha, manda ele avaliar para ver se é vinho mesmo. Porque vai que não é, né? Encheram até a boca de água. E o fato de encher até a boca é importante, para que não se diga que foi colocada alguma substância, que foi colocada alguma tintura, misturado com açúcar, para pensarem que era vinho. Ninguém botou o famoso kisuke na água, para parecer que é vinho. Eles encheram até a boca. O maître prova aquele vinho que ali estava, e ele diz, esse noivo está meio estranho. Como é que ele botou o melhor dos vinhos para o final da festa? Porque a cultura era colocar o melhor no começo, porque as pessoas iriam bebendo, e depois que alguns já estão mais alegres, porque o vinho aqui tem o intuito mesmo de festejar e de alegria. Eles não iam notar se o vinho que vem depois é bom ou ruim. As festas sempre começavam com bons vinhos, onde os convidados iriam apreciar e dizer, esse casal investiu, vinho de qualidade. Mas aqui, a obra operada por Deus foi tão grandiosa que quando aquele especialista provou, ele disse, isso aqui é a melhor coisa que eu já vi. Isso aqui, ser deixado para o final, isso é um desperdício. Como é que o melhor vinho foi deixado para o final da festa? Ele chama o noivo e questiona o noivo, e o noivo não estava a parte de nada da situação. Percebe que o noivo tinha um problema, irmãos, que ele nem viu e já tinha sido resolvido. Porque Deus operou. E Deus agiu, quebrando aquela situação. O noivo não tinha poder nenhum de mudar aquilo ali. Ele não tinha mais dinheiro para investir. Ele não tinha recursos. Ele não tinha contatos. O que é que ele ia fazer? Ele não ia fazer nada. Se chegassem na minha festa de casamento e dissessem, olha, acabou tudo, tu vai fazer o quê? Eu vou orar. Eu não tenho dinheiro mais. Eu não tenho mais nada. Eu vou fazer o quê? Eu lembro que quando eu estava casando, estava no púlpito aqui com o pastor Maia na minha frente, a minha família estava sentada do lado, um dos meus tios chegou e disse, olha, o gelo, a freezer está furada e o gelo vazou todinho. E eu estava aqui, né, casando, eu não podia fazer nada. Fiz, né? Vocês que se resolvam. E resolveu arrumar o gelo. E eu continuei, porque eu não podia sair do momento onde eu estava. O noivo não tinha poder nenhum de mudar a situação, mas quem estava no casamento dele? Quem estava no barco com ele? Quem ele não deixou de convidar na festa dele? O detentor de todo o poder, irmãos, estava naquele lugar.
E a situação, após o milagre, é imensamente maior a primeira situação. A situação, depois do agir de Deus, é sempre melhor do que a primeira. Já diz o clássico jargão do crente que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E isso não é mentira. Quando Deus age em nossas vidas, Ele prepara o melhor para a gente. O melhor, às vezes, nem é tão confortável. O melhor, às vezes, não é algo que a gente sonha, mas é melhor, porque Ele está dizendo que é melhor. O melhor para a gente, às vezes, não é o que você pensou. Às vezes, você quis estudar e fazer um doutorado e ir para a Alemanha. E Deus te colocou no seminário e te mandou para ser missionário em Guiné-Bissau. Mas ali é o melhor que Deus quer para a tua vida. Às vezes você estudou para ser um grande profissional, mas Deus te chama para o ministério. E tu vai ter que deixar tudo, tu vai ter que abrir mão de tudo para se dedicar a isso. E isso é o melhor que tem para a tua vida. Isso é o melhor que Deus quer para a tua vida. Às vezes, tu se dedicou tanto, mas Deus quer que tu tenha uma família grande e que tu crie bons filhos para esse mundo que a gente vive. E isso é o melhor para a tua vida. Às vezes, irmãos, a gente olha aquela irmã dona de casa e a gente não dá valor nenhum a ela. Mas ela está trabalhando, ela está servindo a sua família, ela está criando seus filhos. E você vê o fruto daquele trabalho quando aquelas crianças crescem. Quando a gente olha para o John Wesley e a gente vê as gerações que vieram depois dele, da descendência de John Wesley, veio vice-presidentes, juízes, ministros do evangelho, tudo porque um homem se dedicou à sua família, ao ministério. Perceba que Deus nos levará para um local melhor do que onde nós estamos. E nós devemos ser completamente gratos aonde Ele nos colocar. Completamente gratos. Isso não é fácil muitas vezes. Muitas vezes Ele me tira de um salário maior para um salário menor. Mas naquele salário menor, eu tenho tempo de adorar Ele, de cultuar, de participar do culto. Muitas vezes Ele me tira do trabalho bom e me bota num trabalho mais ou menos. Mas pelo menos domingo eu não estou trabalhando e posso estar na igreja. Muitas vezes Deus manipula as situações que Ele mesmo cria. Ele é o detentor de tudo isso. Para que cheguemos aonde Ele quer, irmãos. E sabe qual é a principal pergunta do texto? Por quê? Por que Deus fez tudo isso? Por que Cristo foi para aquele casamento? Por que Cristo ali ouve sua mãe, age, faz um milagre e transforma aquela água em vinho? Por quê? Por que Jesus fez isso? Jesus é Deus. Concorda que Ele podia chegar no meio de Caná da Galileia e fazer 300 anjos descer do céu? Ele é Deus. Irmãos, por que Cristo fez aquilo? E o texto ele é muito claro em dizer. E o apóstolo João, ele é intencionado em escrever isso. Lembre-se que o evangelho de João, ele tem uma finalidade muito clara. João quer mostrar ao seu leitor que Jesus é Deus. João quer deixar claro para o seu leitor que Jesus é Deus. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, da mesma substância do Pai, como diz o credo niceno. Jesus é Deus. E sabe como ele está mostrando aqui que Jesus é Deus? E o texto é claro, no verso 11, ele diz que, com este, deu Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Jesus fez tudo isso com um objetivo, mostrar a glória dele e de seu ministério, para que as pessoas crescem que Jesus é Deus. Mas você diz, João, parece truque de mágica, ninguém vai achar que ele é Deus. Irmãos, existe um dilema na história da humanidade, que vem desde muito antes de Cristo. Já ouviram falar do conto do rei Midas? O conto de Midas conta que o rei Midas de fato existiu. Ele não teve esse poder, mas ele existiu. Conta-se que ele era um homem extremamente ganancioso e que ele queria muita riqueza. Ele queria dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. No conto, que é uma fábula, diz que Midas, ele se encontra com alguém que concede um desejo e ele pede para que tudo que ele toque vire ouro. E o Midas consegue o poder de que tudo que ele encosta vira ouro. O Midas tinha o poder de transformar substâncias. Ele mexia em estruturas atômicas para transformar água em ouro, terra em ouro, ferro em ouro, aço em ouro. O Midas tinha esse poder, segundo uma fábula. Irmãos, ninguém tem esse poder. Posso lhe dizer, com propriedade de trabalhar dentro de laboratório, que manipular coisas nessa escala é semi-impossível. Até hoje a gente não consegue. Ninguém tem poder de transformar uma substância em outra substância. Mas Cristo,
que é Deus, que tudo criou pela sua palavra, ele transforma água, H2O, dois hidrogênio e um oxigênio, ele transforma aquilo em vinho. Cristo, que detém o poder, que criou tudo com a sua mão, tudo por meio de sua palavra veio à existência. Ele tem poder de mudar uma substância na outra substância. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Os sinais e os milagres de Cristo, irmãos, só tem uma finalidade: mostrar para você que ele é Deus. Quando você entra nessas igrejas a cada esquina e as pessoas estão fazendo milagres fajutos para promover seus ministérios, aquilo ali é enganação de Satanás. Satanás pode se travestir de anjo de luz, irmãos. Satanás pode pôr vestes e aparências de anjos de luz. Não acho que os milagres que você vê por aí para promover pessoas, ego e idolatria são coisas da parte de Deus, porque os milagres do ministério de Cristo só tinha uma finalidade: mostrar que Jesus é Deus. E, irmãos, a grande mensagem é que se Deus tem o poder de fazer isso, ele tem poder de transformar cada um de nós, podres pecadores, em seus filhos. A mensagem do Evangelho, que vem por meio do milagre de Cristo, é que se ele tem poder para manipular a criação, ele pode me transformar em um homem como ele quer. Ele é capaz de tirar o homem da sua imensidão de pecado. Aquele homem que está mergulhado na mais profunda lama do pecado. Adúltero, fornicador, viciado, idólatra, que não tem amor a Deus nem a sua família. Deus pega esse homem e ele pode transformar esse homem num filho seu. Irmãos, nós, inimigos de Deus, fomos transformados em seus filhos. Quanto mais água poderia se tornar vinho. Percebe que a mensagem do Evangelho, ela sempre está presente nos milagres de Cristo. Irmãos, se você não crê que esse homem que viveu na terra é Deus, se você não acredita que Jesus de Nazaré, que viveu entre nós há cerca de 2000 anos atrás, que operou esses milagres, e você não acredita que esse homem é Deus, ele lhe chama a fazer essa fé, essa crença. Ele lhe chama a pensar por esse lado. Será que esse homem de fato é Deus? Será que esse homem que andou entre nós de fato tem o poder de fazer tudo isso? Será que de fato Deus caminhou no meio da gente? É interessante lembrar da aposta de Pascal. E Pascal sempre fala que, olha, se aquele homem é Deus e eu criei nele, ainda bem que eu estava certo. Mas se eu não acreditava na mensagem do Evangelho e eu estava errado, o preço a ser pago é muito alto. O preço a ser pago é muito alto. A mensagem do Evangelho, ela sempre nos convida à fé. Ninguém aqui vai ser salvo por obras, mas seremos salvos porque cremos que o Filho de Deus andou entre nós e que o sacrifício dele é suficiente para nos salvar. As obras acompanharão a nossa fé, mas o que é pedido é que creiamos. O nosso grande esforço é só crer. É acreditar que o Filho de Maria, que andou entre nós, ele tem poder de transformar as nossas situações. É você olhar e dizer, mas eu não tenho jeito. O meu casamento não tem jeito. O meu pecado de estimação não tem jeito. A minha separação já está assinada. Os meus filhos não me amam e não ligam para mim. O meu problema profissional não tem resolução. É você olhar para Cristo e saber que pela sua mão não tem jeito. Não tem. Porque você não tem força, você não tem poder, você não manipula essas coisas. Mas é você pegar todos esses problemas e você jogar naquele que detém o poder de resolvê-los, de solucioná-los. É você olhar, irmãos, para o maior dos seus problemas, que é o problema de todos os dias não seguir a lei de Deus, de todos os dias quebrar os seus mandamentos, de todos os dias não fazer aquilo que ele mandou. É a gente olhar para esse problema e jogar nos pés dele e dizer, Senhor, pelas minhas forças eu não consigo. Senhor, pelo meu poder, eu não consigo abandonar o meu pecado. Senhor, pelas minhas forças e minha energia, eu não consigo resolver o meu problema. Mas se você crê que ele pode, você joga isso diante dele e confia
que aquele homem que estava em Caná da Galileia, que transformou água em vinho, ele pode transformar o seu problema em solução. É crer que aquele homem que estava ali detém o poder de mudar cada linha de nossas histórias. É crer que aquele homem, com seu sacrifício na cruz, aquele que detinha toda a glória e que deixou a glória de lado, se humilhou, andou no nosso meio, se fez pecado em nosso nome, que foi pendurado numa cruz e que foi vilipendiado naquele lugar, que seu sangue foi vertido em nosso lugar, que ele tem o poder de resolver as nossas situações. Irmãos, os problemas dos noivos em Caná da Galileia foram resolvidos. Os noivos chamaram Cristo para estar com eles. Maria, ao ver o problema, levou o problema para Cristo. Maria confiou que Cristo iria resolver o problema. E enquanto ele não resolvia, todos o obedeceram. Quando obedeceram, Cristo agiu. E o problema que era impossível de ser resolvido, foi resolvido. Percebe que existe uma cadeia de eventos? Pratique, que nós possamos praticar. Olhemos para nossas vidas. Procuremos nossas falhas, joguemos elas diante do Senhor e creiamos e obedeçamos. Não é só crer e ficar sentado. Creia e obedeça, que Ele é capaz de mudar as nossas situações. Amém? Curvemos nossas cabeças e vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos ajude. Como eu disse, irmãos, essa caminhada não é fácil. Crer não é fácil. Ter fé não é fácil. A ponto de que a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Deus dá a fé. Se você não tem fé, peça a Deus que lhe dê fé, porque a fé é dom dele. Peça a Deus que mude seu coração, que transforme, que regenere, para que você creia que aquele homem é capaz de mudar a sua vida. Oremos ao Senhor. Santo Deus, mais uma vez nos colocamos em tua presença, Pai. Nos colocamos sabendo que não detemos nenhum poder, Pai. Não somos detentores de nenhuma força, de nenhuma sabedoria, de nenhuma habilidade, e que os nossos problemas, Pai, não estão em nossas mãos, Senhor. Senhor, muitas vezes iremos nos esforçar, iremos quebrar cabeça, iremos dar socos em pontas de faca, Pai, porque somos desobedientes e rebeldes. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, pedindo que nos ajude, Pai. Senhor, intervém em nossas situações, intervém em nossas famílias, intervém em nossos casamentos, intervém nas nossas vidas espirituais, intervém na criação dos filhos, intervém na liderança da igreja, intervém na membresia da igreja, intervém em cada departamento, Pai. Porque reconhecemos que com as nossas mãos nós não temos poder de mudar, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito venha em nossa vida e nos transforme. Pai, nos capacita a crer, nos capacita a depositar a fé em Ti, nos capacita a acreditar, Pai, porque sabemos que sem Ti nós somos escravos de nossos pecados, Pai. Somos escravos e a nossa vontade, dia após dia, é pecar, Senhor. Nos transforma, nos muda, converte o nosso coração, Pai. Senhor, dá fé para aqueles que não têm, dá fé para aqueles que titubeiam, dá fé para aqueles que são incrédulos, Pai, que eles possam desfrutar da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua salvação. Senhor, converte nossos corações. Senhor, que a Tua palavra possa fazer efeito na mente e no coração de cada um de nós. Que sejamos crentes mais fiéis, mais maduros, mais obedientes. É o que eu te peço nessa noite, Pai, em Cristo Jesus. Amém.